Beleza, beleza? Desculpa trazer à tona tantas coisas esquisitas, né? Na página 16, a página 4, desculpa, exercício 0716, página 4, volume 3, falava o seguinte, ó. Dispõe-se de uma calota esférica de pequena abertura, espelhada por dentro e por fora, que constitui simultaneamente um espelho côncavo de um lado e um espelho convexo do outro. Quando colocamos um pequeno objeto em frente à face côncava, a 125 centímetros de seu vértice, sobre o eixo principal do espelho, tem-se uma imagem conjugada, invertida e de altura H1. Quando o objeto é colocado em frente à face convexa, também a 125 centímetros do vértice do espelho, sua imagem conjugada tem altura H2. Desprezando a espessura do espelho, e sabendo que H1 dividido por H2 em módulo é 7/3, podemos afirmar que o raio de curvatura do espelho mede, altas, parabéns, muito boa. Essa aí eu nunca tinha visto exatamente essa questão, mas é sempre com fé que a gente vai matar a parada. Esse é o espelho, né? Do lado de cá ele é côncavo, do lado de lá ele é convexo. Vamos traçar o eixo principal, então aqui está o foco, aqui está o centro de curvatura. Tem uma situação na qual o objeto é colocado a 125 centímetros do espelho. E a imagem conjugada é invertida e de altura H1. Se ela é invertida, ela é real, porque se ela é direita, ela é virtual. Então eu sei que o objeto pode estar aqui, 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 mas no foco ou aqui não. Concorda comigo? Então eu vou chutar que ela esteja por aqui, o objeto. E ele falou essa distância, que é o P, né, galera? 125 centímetros. Isso vai gerar uma imagem. Se for aqui, a imagem estaria aqui assim, né? Certo? Paralelo pelo foco, vértice mesmo ângulo, seria um pouquinho maior e atrás de curvatura. Ele disse então que nesse caso tem o H1 aqui sendo formado. Legal. Ele disse que esse mesmo objeto, quando colocado na outra posição, usando o espelho agora como convexo, também a 125 centímetros, certo? P igual a 125 centímetros, aí eu sei que a imagem fica por aqui assim, ela fica menor, virtual e direita, né? Ficaria uma imagenzinha aqui que tem uma altura H2. E ele me disse que o módulo do H1 dividido pelo módulo do H2 é igual a 7/3. Com isso ele me pede o raio de curvatura do espelho, é isso? O raio de curvatura. Beleza. Vamos lá, vamos começar a usar as equações que nós temos. Poxa, nessa primeira situação, se eu fosse usar a equação dos pontos conjugados de Gauss, eu não tenho um P', é verdade, eu só tenho um P aqui, na verdade, né? É verdade, então essa equação aparentemente vai ser inútil inicialmente, né? Vamos tentar outra. I sobre O igual a menos P', mas não dá a altura do objeto. Sobre P. Também não dá a altura do objeto, mas vai ser a mesma altura do objeto antes e depois, não é? Por isso que eu digo, tem que ter fé. Uma hora essas coisas que não tem vão sumir. Né? Então eu vou usar O para a altura do objeto, vou usar H1 numa, H2 na outra, não é isso? Vamos ver como é que ficaria. Para a primeira situação, a altura da imagem é H1. Concordam comigo? E é negativo esse número, né? Esse número é negativo. Eu até, depois nós vamos pegar ele em módulo, é verdade, mas eu sei que a resposta dele vai ser negativa. O objeto vai ter uma altura O, o menos P', eu também não sei quanto é que é o menos P', e o P é 125, é verdade, 125. Se eu quiser substituir esse P', eu poderia isolar lá em cima, né? Eu poderia usar aquela equação lá em cima e escrever que 1 sobre F é igual a 1 sobre 125 mais 1 sobre P'. E se eu quiser isolar o P' aqui e substituir aqui, eu posso, certo? Porque aí eu vou ficar com F. E esse F vai ser igual para os dois também, né? Concorda comigo? E o P' não vai ser igual para os dois. Então eu vou isolar o P' aqui. Eu vou eliminar, usando a primeira equação, vou isolar o P' aqui para substituir aqui. Ficaria o seguinte, ó. 1 sobre F é igual a 1 menos 1 sobre 125 é igual a 1 sobre P'. O mínimo é 125F, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, menos F igual a 1 sobre P'. Então o P' ficou 125F
sobre 125 menos F. Concorda comigo? E se eu quiser isolar o H aqui e substituir o P', já que o H é um número negativo, eu posso colocar o menos aqui. Posso colocar um menos ali. E assim eu tô. Agora o H1 ficou positivo. Porque eu isolei o menos dele, né? Era um número negativo o H1. Como eu coloquei o menos separadamente, agora o H1 já é um número positivo. Certo? Porque eu percebi que ali ia ser um número negativo e separei o número do seu sinal. Tem algum problema fazer isso? Não, né? Menos com menos? Então H1 vai ser igual a O, que multiplica P' sobre... E como P' é tudo isso, a altura H1 da primeira imagem vai ser o objeto sobre 125, que multiplica 125F sobre 125 menos F. Corta 125 com 125. F não pode cortar, por causa do menos ali. Tudo bem para vocês? Achei ou não achei uma expressão para a altura da primeira imagem? E vou com fé achar uma altura para uma equação para a segunda altura, para a segunda imagem. Beleza? E tem que ter fé, cara, não tem jeito. Tem que acreditar que tem uma solução, que usando aquelas equações que são as únicas ferramentas, tem que ter solução. E vamos que vamos. Na segunda situação, eu vou usar primeiro 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vocês concordam agora que esse foco vai ser negativo? Vai. É, né? Porque o espelho é convexo, né? Então agora aqui não tem luz nenhuma, né? O objeto está aqui, eu estou olhando só para essa superfície aqui. Então eu tenho que ignorar esse lado aqui, é o lado das trevas, onde não tem luz. Então eu sei que o foco de um espelho convexo é negativo, então vai ser 1 sobre menos F. Assim, mais uma vez, eu estou separando a letra, o número do sinal. Igual, o P', aliás, 125, e esse 125 está na frente do espelho, então é positivo esse 125. Mais 1 sobre o P' eu sei que é negativo também, porque é um espelho convexo, né? Concordam comigo? Então eu também poderia colocar um menos ali na frente dele. Eu colocando esse menos ali na frente dele, eu estou deixando o P' um valor positivo. Concordam comigo? Show de bola. Agora eu vou achar o valor desse P'. Eu vou isolar esse P'. Mais passar para cá, menos. Vai ficar 1 sobre menos F, menos 1 sobre 125, é igual a 1 sobre menos P'. E já que é tudo menos, eu posso deixar tudo mais, né? Concordam comigo? E já vou somar. 125F é o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Multipliquei tudo por menos 1, 1 sobre P'. Então, quem vai ser o meu P' para a segunda situação? O P' vai ser 125F sobre 125 mais F. Beleza? Mas eu não queria uma equação para o P', né? Eu precisava de uma equação para o H2, para a altura da segunda imagem. Vamos para a outra equação. Vamos para a equação I sobre O igual a menos P' sobre P. I sobre O igual a menos P' sobre P. O I é H2 agora, né? O O continua sendo O. Menos P' é esse cara aqui, certo? Então vai ficar sobre P. Quanto é que é o P? 125. Então vai ficar 125. Um dia eu ainda vou resolver esse problema do Giz, eu prometo. H2 sobre O, que é esse cara aqui, é igual menos P', e vai ficar então 125F sobre 125 mais F sobre P, que é 125, não é isso? Isso é uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. Aí corta lá o 125 com o 125. Concordam comigo? Ótimo. Então H2 é igual sobre O, é igual a menos F sobre 125 mais F. E esse O que está dividindo pode passar multiplicando. Achamos uma expressão para H2, não é isso? E já que eu sei que H1 sobre H2 dá 7/3, eu posso fazer essa divisão e encontrar os 7/3, né? Em módulo. Só estou desconfiado de uma coisa. Essa altura 2, ela é para ser positiva a resposta final dela, né? O que aquele menos
está fazendo ali? A imagem é direita. A imagem é direita. Eu estou desconfiado desses sinais aqui que eu usei. Estou desconfiado. Eu sei que o foco é o número negativo. Aí eu separei o menos do número. Então, a partir desse momento, o foco ficou positivo. Certo? Porque eu já botei o menos dele ali, concorda comigo? Então, nesse momento, o F ficou positivo. Então, esse número é para ser positivo. Não vai ter que tirar o módulo? Não, eu sei. O módulo ia fazer sumir aquele sinal, mas eu estou desconfiado que o fato de ter aparecido um menos aqui é que eu cometi algum erro em algum lugar. Certo? Só é isso que eu estou investigando, entendeu? É isso que eu estou investigando. Tudo bem, eu estou confiante nesse menos que eu coloquei aqui. O espelho é convexo, pô. O foco vai ter que ficar negativo. Então eu botei aquele menos isso, para deixar esta letra positiva. O objeto está na frente do espelho, é positivo o P dele. O P' vai ser negativo a resposta final dele. Vai ser negativa. Então eu já estou esperando que esse P' é negativo. Aí eu coloquei o menos ali na frente para deixar o P' positivo, não é isso? Tenho que fazer o mesmo aqui, né? Isso. Concorda comigo? Esse P', eu sei que ele vai ser negativo. Então eu posso aqui nessa equação fazer menos. Aí menos com menos vai ficar? Tu vê, né, cara? É claro que não vai mudar a resposta final da conta. Mas é porque eu estaria cometendo um engano na frente de vocês e né, eu não seria honesto se eu fingisse que eu não percebi isso. Tá? Então eu vi que eu já tinha positivado as letras. Então a resposta tem que ser positiva. Ah, que alívio. Aqui então ficou mais e agora eu estou mais confiante. Bom, galerinha, golpe final. H1 dividido por H2 em módulo vai dar igual a 7 terços. Quem é H1? É O vezes F sobre 125 menos F, dividido por outra fração. Só que divisão de fração é a primeira. Então vai ficar 125F mais F, né? Sobre F vezes O. E isso tem que dar igual a 7 terços. F vezes O em cima elimina F vezes O embaixo, tá bem? O O sumiu, certo? E sobrou só o F. Concorda comigo de incógnita? Faz o cruz credo, vamos achar o F. E com F a gente acha o raio de curvatura. E olha que legal eu ter positivado a letra. Né? Porque se eu não tivesse positivado a letra, o F de um seria diferente do F do outro. Aí eu não poderia somar os Fs. Então eu tinha que positivar a letra mesmo, puxando o menos para fora da equação. Vamos fazer o cruz credo aqui, hein? Vai ficar 3 vezes esse, vai ficar 375 mais 3F é igual 7 vezes esse, concorda comigo? 7 vezes isso aqui, 7 vezes 5, 35. Passa, é brincadeira. Sorte que eu faço yoga e eu tô calminho. Se eu não fizesse yoga, eu ia ficar muito revoltado, cara. Alguém faz yoga aí? Não. Eu também não faço, na verdade. Isso ficou tudo da cara. 3 vezes 125, 375. 3 vezes F, 3 bem pequenininho. 7 vezes 125 dá 700, mais 140, 840, mais 35, 875. 875. T5 foi 3. 14 com 3, 17 foi 1, tá certo. E 7 vezes menos F, menos 7F. Menos 7F passa para lá. 3F mais 7F, 10F. 875 menos 375, 500. Olha que bonito. Tá multiplicando, passa. Deu 50 centímetros, mas isso é a distância focal. E ele pediu. E o raio de curvatura é o dobro. Então o raio de curvatura é o dobro de 50, 100 centímetros. Tinha letrinha? Letra D? Mas muito bonita essa questão. Eu fico tão feliz quando aparece esse tipo de questão. Que não é sempre, né, cara, que aparece uma que dá pra dizer, boa, essa aí dava trabalho. Ah, essa aí era chata. Né? Eu acho ainda que o mais arriscado dessa questão é na hora do menos ali. Aquele fato do cara ter que ter a consciência de que a letra é negativa, falou, querido, e tu tem que separar o sinal da letra, né? Aquilo ali eu acho que é a passagem ainda mais delicada do ponto de vista matemático. Certo? Como? Pô, tu sabe que de nome assim eu não saberia
não arriscaria dizer, mas é famosa, eu vejo várias questões, várias questões. Mas eu não entendi como funciona esse negócio de sinal. Vamos dar uma ótima tua pedida, vamos dar uma revisada nessa ideia, vamos dar uma analisada nessa ideia. Primeiro, lembrando, quando eu estou considerando que essa é a parte reflexiva, que ele é côncavo, então eu ignoro tudo aquilo lá. Quer dizer que não me interessa o que está acontecendo do lado de lá. Por isso que eu diria que aqui é a parte que não teria luz, né? A parte da luz seria para cá. Bom, ele falou, quando eu for usar o espelho côncavo, que a imagem ficaria invertida. Ele mesmo me disse isso, então eu já sei que o I dessa imagem é negativo. O resto fica positivo, o P está do lado da luz é positivo, o P' está do lado onde tem luz é positivo, o foco é positivo. Então esses caras eram todos positivos inicialmente. Quando eu usei essa equação na primeira situação, não tive que me preocupar com menos nem nada. Aí, né, aqui eu não sabia o valor, esse aqui eu sabia que era 125, aquele ali eu não sabia o valor, mais passou para cá menos. Fiz, né, algebrismo básico ali para isolar o P', isolei o P' e não fiz nenhuma restrição no F. O F é positivo, né? Quando eu fui substituir os dados nessa aqui, primeira atenção que eu tive que ter, o I vai dar negativo. O I vai ser um valor negativo. Só que se ele vai ser um valor negativo, e eu sei disso, eu posso colocar o menos explicitamente e a letra vai ficar positiva agora. Concordas? Então por isso eu coloquei aquele menos ali, ó. Porque eu sabia que o I ia ser negativo, porque o problema me falou que era invertido. O O é a altura do objeto, está de cabeça para cima, né? Suponho que está de cabeça para cima, porque vai ser o mesmo objeto. E se eu quisesse supor que era de cabeça para baixo, eu poderia supor que os dois eram de cabeça para baixo. Não ia ter problema nenhum. O P' é positivo, está do lado da luz, então esta letra vai ser positiva, então eu não vou precisar mexer no sinal dele. Ah, professor, mas está negativo ali na frente. O negativo vem da dedução da fórmula. E o P' é a posição da imagem, pode assumir um valor positivo ou negativo, para interagir com o sinal da fórmula. Então aqui eu não mexi nada, porque eu sabia que era positivo. E ali era o valor que a gente já conhecia, 125. Quando eu explicitei esse menos da imagem porque ela era invertida, me permitiu menos com menos é mais, mas foi sorte. Poderia ter ficado menos no final das contas. Como é que eu sei que isso aqui está correto em relação ao sinal? Esse valor tem que ser negativo, não tem? Sim, sim. Concorda comigo? Quando eu coloquei o menos ali, eu estou garantindo, quando eu coloquei esse menos aqui, eu estou garantindo então que eu estou respeitando isso. Concorda comigo? Quando eu coloquei esse menos, eu já tenho consciência que a resposta desse cara é negativa, eu coloquei o sinal. Concorda comigo? Quer dizer que é esperado que essa resposta aqui no final fique positiva, porque eu sei, eu já coloquei o sinal do cara embutido lá. Quando eu fiz essa continha aqui e substituí o P' ali, acabou por felicidade o 125 sendo eliminado, né? Em cima e embaixo. Então eu achei uma expressão para a primeira altura. E eu já deixei ela positiva na marra, porque eu sabia que ela seria negativa, então eu já acrescentei o sinal dela. Era obrigatório fazer isso? Não, porque mesmo com o menos aparecendo aqui, como era em módulo a relação que ele me deu, isso não iria interferir na resposta, certo? Mas para não ficar com o menos me incomodando, eu tomei consciência de que a coisa seria negativa e coloquei o sinal. Fiz a mesma coisa para a segunda situação. Esqueçam a luz do lado de cá, não existe nada daqui além de trevas. Agora eu só vou usar essa parte do espelho. Objeto, espelho, luz, trevas. Quando eu fui usar as equações de novo, o 125 é positivo porque está do lado da luz, a posição do objeto. E o P', eu sei que é negativo porque no espelho convexo a imagem é sempre virtual, menor e direita. E virtual quer dizer que ela está na parte escura do espelho. Então o P' dela é negativo. Para não ter que trabalhar com esse número negativo, eu explicitei o sinal do número. Assim o P' virou um valor positivo. P' agora é positivo, porque eu já coloquei o menos dele ali. P' na prática é negativo, mas quando eu coloquei o menos ali explicitamente, esta letra ficou positiva. Exatamente. Bom, o que eu fiz? Eu quero isolar o P', mais passou para lá menos, como era tudo negativo, eu multipliquei por menos 1, ficou tudo positivo, tirei MC, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, invertendo os dois lados, achei P'. Mas eu não queria P', eu queria H, a altura da segunda imagem. Peguei I sobre O igual a menos P' sobre P, fiz a mesma jogada de sinal aqui, para que os P's continuassem os mesmos, né? Senão um P' ia representar uma coisa, o outro P' ia representar outra. Menos com menos ficou mais.
substituí o valor do P' aqui e isolei o H, né? No lugar do I eu coloquei H2, está dividindo, passou multiplicando. Achei uma equação para o H2. Nós sabíamos que esse H2 deveria dar um valor positivo, né? E de fato a resposta foi positiva, sem problema nenhum. Bom, como ele disse que a relação entre H1 e H2 era 7/3, eu fui lá, peguei a equação do H1, peguei a equação do H2, substituí, fiz a divisão de fração e aí achamos a distância focal. Tendo achado a distância focal, nós determinamos o raio de curvatura. Vale lembrar que não seria necessário fazer esse rolo com sinal, até me arrependi de ter feito, não deveria ter feito aquilo ali. Eu fiz aquilo ali justamente para ao menos não nos incomodar, se bem que na hora que ele falou que era em módulo, né, cara, a gente não precisaria ter tomado aquele cuidado. Então, na verdade, acabei confundindo vocês em vez de ajudar. Eu me arrependi de ter feito a jogada do sinal ali. Mas não tem problema, o que importa é perceber que era uma questão top. E só com as duas ferramentas que nós teremos no vestibular da UFSC, com um pouco de esforço, nós matamos a charada. Tenho que te confessar que se tu usar uma fórmula macetosa daquela da apostila, tu tira rápido a questão. Só que aí tu tem que te comprometer a decorar ela até o vestibular, que eu não acho legal, certo? E outra, né, cara, pensa bem, será que o cara que tinha a fórmula macetosa e fez o exercício pela fórmula macetosa, será que ele aprendeu tanto quanto o cara que tentou fazer na raça? Não aprendeu, pode ter certeza que não. Bonita, essa aí, olha, cara, orgulhoso eu estou. Muito bem. Essa aí eu só colocaria na prova se fosse um desafio, né? Valendo 5 pontos a mais, de repente. Não, porque na verdade não é por causa da dificuldade, é por causa do tempo, né, gente? Uma questão dessa exige tempo. E se o aluno não tem tempo, ele não vai tentar, ele não vai ficar gastando o pouco tempo que ele tem numa questão diabólica, ele vai para a próxima. Se ele estiver muito desesperado. Não.